quando ele nasceu, ele não respirou. E aí foi aquela comoção na sala de parto. Eu tava assistindo, gravando o parto. E a gente percebeu que a situação era séria porque ele tava assim, bem roxo mesmo. E algum tempo assim sem respirar. Realmente deixar esses hábitos ruins pra trás, deixar esses pecados, muitas vezes até pecado de estimação. Será que ele está disposto a deixar pra trás pra realmente ser curado e viver o evangelho e não pecar mais? Pode desanimar, achar que aquele milagre não vai acontecer, mesmo a gente orando tanto por Deus não ter dado uma resposta imediata, a gente acaba se desanimando na fé. E esse paralítico, ele em nenhum momento desanimou. Quando Jesus ele chegou e perguntou: você quer ser curado? Eu tenho percebido que há como que assim uma campanha para prejudicar o estilo de vida dos adolescentes. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um ManaCast. É verdade. Samizinho, como é que você tá hoje? Tudo bem, graças a Deus, mais uma gravação aqui espetacular. É mesmo, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Bora se apresentar, né? Meu nome é Melissa. Eu sou o Samir. Vai ter alguém novo aí aparecendo. É o novo integrante. Novo integrante não, o novo assim, convidado. Um convidado, é Inédito verdade. aqui do Inédito, Maná. nunca apareceu. Nessa temporada nova aí, tá tudo lindo, tudo novo, espetacular. tudo mudado, Você já tudo viu esse incrível. cenário novo aqui também? Que É mesmo? A gente tá colocaram pra arrasando, gente? viu? A gente produção do Maná aí tá coisa linda. melhorando, viu? Mas, gente, o nosso convidado hoje, ele é super especial, porque ele é secretário aqui da União Leste Sim. Brasileira. E ele fez uma série no Instagram dele, que é 7 coisas que só adventistas acreditam. Que interessante, né? Com vocês, Pastor Davi! Legal estar com você, Melissa, você também, Samir, e com você que está aí nos assistindo. ManaCast é muito legal, a gente aprende muito sobre a Bíblia e a vontade de Deus para nós. E eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Que bom, Nós pastor. estamos muito felizes em estar com o Senhor também, pastor. E eu queria lembrar a todo mundo que nós estamos na Semana Santa. Começa... Já tá começando, né? Vai começar hoje? Não, Não, nessa acaba semana. hoje. Acaba hoje. É mesmo? Começou dia 12 e aí Isso. acaba hoje. Mas tem que também ter um impacto e esperança. É mesmo? Que pode ser que esteja acontecendo hoje, eu não sei. Mas confira aí na sua igreja. Pode ser que aconteça hoje ou já aconteceu. Mas veja que E todos os vai ser adolescentes muito têm que estar massa. envolvidos nessa missão. muito E top. coloca aqui nos comentários como é que foi a Semana Santa pra você, o que é que você aprendeu. Porque eu tenho dado uma olhada nos temas e tem sido muito interessante. legal. Inclusive, lá no Instagram da ULB Team, se você ainda não segue, vai lá seguir. A gente postou uma série comentando um Todos pouco os dias sobre tem sobre um tema da da Semana Santa. Semana Santa. Então, assim, você pode clicar lá e assistir se você ainda não assistiu. Isso, então vamos começar, que hoje o tema é um tema assim que eu gostei muito, um tema muito especial, que o título é Você Quer Ser Curado? Pra começar o tema da lição, a gente tem uma caixinha. Ah, é verdade, ó, porque já ia aqui a gente esquecendo do tá quadro já, com ó. novidade. Como é o nome do quadro, Samizinho? Conta pra mim. Conta pra mim. Pra quem ainda não assistiu nenhum episódio, Tá errado, tá? Assista, tá muito bom. já dá pause nesse e vai assistir. Tem algumas palavras aqui. E aí o pastor, ele vai sortear uma palavra. Ele vai falar uma música, um testemunho. Algo que ele passou que tem a ver com essa palavra. Exatamente. E é isso, passa aí, Samizinho, pro pastor. Pastor, pode tirar alguma palavra aqui? Espero que seja fácil. 16. Ô, gente. 16. Não, tem outra. Pega. Tem outra muda. Tem 16, não é? Alguma palavra escrita. Coincidência com a lição, cura. Cura. Cura! Nossa! Ó, tudo interligado, Isso aí hein? Tá. Uau. Legal. Pastor. Obrigado. Bom, música tem a música Me Cura, né, do Daniel, acho que é bem legal, todo mundo Sim. conhece aí, vai lá, dá uma olhada. Me Cura, Senhor, é uma música bem bonita, né, fala ali sobre o milagre da mulher com fluxo de sangue, acho que é bem legal. Agora, em relação, assim, a alguma coisa pessoal sobre cura, eu não sei se posso dizer que é cura, mas eu acho que uma oração respondida, um milagre que aconteceu e teve a ver com saúde, foi quando meu filho mais velho, Arthur, nasceu. Acho que vocês conhecem também. Sim. Sim. Ele tá com 16 anos agora e quando ele nasceu, ele não respirou. E aí foi aquela comoção na sala de parto. Eu tava assistindo, gravando o parto. E a gente percebeu que a situação era séria porque ele tava assim, bem roxo mesmo. E algum tempo assim sem respirar, né? E a gente percebeu que tava acontecendo algo muito ruim. Aí eles me tiraram da sala, me colocaram numa sala ao lado. E ali naquela sala eu me ajoelhei e orei.
E clamei a Deus. Eu falei, Senhor, eu sonhei tanto em ser pai, sonhei tanto em segurar esse menino nos braços e agora tô sentindo que ele tá indo embora. Sim. E foi bem interessante, assim, como que a gente pode amar alguém que a gente nem conhece, né? E eu me lembro que depois que eu terminei a oração, assim, uma oração rápida, mas bem intensa, alguém bateu na porta e me chamou. Vem, pai, vem. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a enfermeira veio com ele, assim, bem rosadinho, bem bonito, assim. E a primeira coisa que ela falou, você quer segurar? Então eu entendi que Deus atendeu minha oração ali. E para mim é algo marcante. Toda vez que fala em fé, em cura, milagre, eu me lembro desse momento, foi muito marcante para mim. É verdade. E cura total a ver com o nosso tema de hoje, que eu já ia falando. Hoje é mesmo. Que é o tema Você quer ser curado? É mesmo. Uma pergunta interessante, né? É. Uma pessoa tá doente, você vira, falando, você quer ser curado? É a pergunta meio óbvia, a gente pode imaginar, mas inclusive a lição traz uma reflexão muito interessante sobre essa pergunta. E conta a história do paralítico, que Jesus encontrou ele e ele fez exatamente essa pergunta. Você quer ser curado? E a lição trouxe um dado que eu particularmente não sabia, que era o paralítico estava em um lugar que era famoso exatamente por as pessoas serem curadas naquele lugar. E aí Jesus vai e pergunta, você quer ser curado? Aí tipo, ele poderia pensar, óbvio, né? Eu tô aqui pra isso e óbvio que eu tenho uma doença, eu quero ser curado. E aí o que é que o senhor acha dessa pergunta? Qual o contexto ela traz pra gente? É bem legal que Jesus gostava de fazer perguntas, né? E normalmente, quando você lê o Evangelho, você vai ver que muitas perguntas que fizeram para ele respondeu com perguntas. Então, de maneira geral, Jesus gostava de usar perguntas para levar as pessoas à reflexão. Sim. Então, eu creio que ao Jesus perguntar, você quer ser curado? Na verdade, Jesus queria que ele avaliasse, a pessoa, o paralítico, avaliasse os seus próprios motivos. Vocês sabem, a Bíblia diz, e depois houve um outro encontro de Jesus com ele, e Jesus disse que era para ele parar de pecar, que era não voltar a pecar. É verdade. Então, na verdade, Jesus estava falando ao coração dele, dizendo assim, olha, você tem um problema para resolver, você quer realmente resolver? Então, Jesus operou ali a cura física pela fé dele, mas Jesus estava falando ao coração dele para que ele refletisse e entendesse que ele precisava de uma cura ainda mais profunda do que a cura física. É exatamente isso. Essa pergunta se aplica com certeza a todos nós, né? Porque muitas vezes a gente pede a cura, pede o perdão dos nossos pecados, mas será que a gente está disposto a realmente deixar esses hábitos ruins para trás, deixar esses pecados, muitas vezes até pecado de estimação, que é um termo conhecido, né? Será que a gente está disposto a deixar para trás para realmente ser curado e viver o evangelho e não pecar mais? É verdade. Essa só para quem ainda não tá entendendo, gente, nós estamos aqui falando sobre o paralítico do tanque de Betesda. Isso. Ele tá ali em torno de 38 anos no tanque de Betesda. E aí, era um tanque conhecido, como o Samizinho falou, que eles tinham uma crença de que quando as águas do tanque se movimentavam, a primeira pessoa que entrasse seria curada. E muitos acabavam morrendo nessa caminhada, né? Sim. Porque um doente passava por cima do outro e acabava esmagando, enfim. E aí, em um determinado momento da vida, Jesus ele chega para esse paralítico que tá ali há 38 anos e pergunta, você quer ser curado? E eu acho interessante porque o paralítico, ele tem fé de que Jesus poderia curar, né? Jesus fala assim, você quer ser curado? Ele responde que quer. E aí Jesus pede para ele levantar, tirar a cama dele e tal, e andar. E eu acho interessante essa fé que ele teve, porque muitas vezes ao longo da nossa vida a gente pode desanimar, achar que aquele milagre não vai acontecer, mesmo a gente orando tanto, por Deus não ter dado uma resposta imediata, ou por ter falado espere, a gente acaba se desanimando na fé. E esse paralítico, ele em nenhum momento desanimou. Quando Jesus ele chegou e perguntou, você quer ser curado? Ele teve fé mesmo e falou assim, eu quero ser curado. Se fosse hoje em dia, eu tenho certeza que o cara ia estar 38 anos esperando a cura lá. E, 38 anos no tanque, mas ele não tinha só essa idade. É verdade. E ele era paralítico, há muito tempo. Aí ele chega e vê a pessoa que ele tem fé, e Jesus com certeza sabia que ele tinha fé, porque Jesus, sabia, Jesus sabe todas as coisas. Mas aí ele chega e pergunta, tenho certeza que se fosse hoje em dia, a pessoa ia chegar e se sacasse que não quero ser curado não, na ironia, né? Ia ser irônico, porque hoje em dia é o que mais tem. É verdade. Mas essa pergunta foi exatamente pelo que você falou, pastor. Será que ele estava disposto a não pecar mais, que foi o que Jesus falou pra ele, é muito importante essa reflexão pra gente, né? Sem dúvida. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele apresenta uma resposta assim um pouco evasiva a princípio. Ele diz, olha, eu quero, mas sempre que eu tento entrar aí na água, alguém entra na minha frente, porque eles acreditavam que quando a água balançava, ela mexia,
Quem fosse o primeiro a entrar seria curado. Na verdade, a Bíblia não diz se isso acontecia. A Bíblia diz que as pessoas tinham essa crença, né? E ele também estava lá nessa expectativa. Então, quando Jesus pergunta, ele diz, não dá, eu não consigo. Ele realmente era um paralítico, talvez não só com as pernas paralisadas, mas provavelmente todo o corpo. E ele não tinha como ir até a água. Então, aí Jesus diz para ele, pega a tua cama ou tua maca, dependendo da versão da Bíblia, levanta, pega a tua cama e anda. Então, as palavras de Jesus foram tão cheias de segurança e de certeza que ele imediatamente pegou as coisas, se levantou como ele não fazia, 38 anos, e foi embora. Ele foi curado. Então, o detalhe é, aquilo que a crendice das pessoas não pôde fazer por ele, a palavra de Jesus pôde fazer por ele. Então, eu acho que é aí que está com a sua pergunta. Hoje, muita gente convive com seus pecados, convive com uma vida espiritual paralisada, convive com erros que vem cometendo há muito tempo, mas não ouve, não crê, não se apropria da palavra de Jesus. É verdade. Até vai na igreja, até assiste o sermão, mas não tem uma experiência real com a palavra de Jesus, não crê pela fé que Jesus pode curar, que foi isso que aconteceu com ele, e é isso que eu creio que tem que acontecer com a gente quando a gente está passando por dificuldades espirituais. Verdade. É verdade. E muitas vezes aí foi o que até a Melissa falou, de tipo, a gente pede cura, a gente pede livramento, pede salvação, mas aí volta a pergunta, será que a gente quer realmente fazer isso? Será que nossos hábitos errados nós estamos Queremos dispostos... realmente abandonar, né? Será que estamos dispostos a abandonar esses hábitos? E aí, muitas vezes, a gente pede as coisas, mas nossas ações, nossos atos, o que a gente faz, não mostra realmente o que a gente quer. Porque a gente pede livramento, a gente pede uma comunhão real com Deus, a gente pede para ser mais próximo de Deus. Mas aí, terminou a oração, foi fazer outra coisa, aí nossa próxima ação já vai ao contrário, já contradiz tudo que a gente acabou de pedir, sabe? É isso mesmo. A gente tem um problema, é aquela tensão dos direitos e deveres, né? Uhum. A gente quer os direitos, mas a gente não quer cumprir os deveres, né? E o cristianismo, ele tem esse equilíbrio entre a graça de Deus e a sua responsabilidade como cristão. Então, obviamente, a gente é salvo pela graça. O perdão, ele é imerecido, a gente recebe sem merecer. Mas, obviamente, quando você recebe o perdão, o seu desejo é corresponder ao amor de Deus, fazendo aquilo que Deus pede. Sim. Então, muitas vezes, a gente quer as bênçãos, quer o milagre, quer a cura, como você mencionou, Samir, mas a gente não quer saber e muito menos fazer a vontade de Deus. É aí que está o nosso problema. A grande vantagem que a gente tem é que Jesus nos dá repetidas oportunidades. O que a gente tem que fazer é aproveitar. Você que está aí assistindo tem que saber disso. Eu creio, na verdade, que esse ManaCast aqui é uma oportunidade para você. Com certeza. Porque você está lidando com assuntos espirituais, você está no grande conflito entre o bem e o mal, e você tem que tomar decisões. E você pede a Deus para te abençoar, para te dar forças. Além disso, você tem também que crer. Tem que pegar a sua cama, levantar e ir. E que é o que o paralítico fez e que é o que você precisa fazer também. É verdade. Nós somos curados para curar, né? Exatamente. É basicamente isso que a lição traz, porque às vezes a gente não passa por uma dor física, mas a gente passa por algo emocional ou algo na nossa família. Eu tava estudando o tema jovem desse ano, que é transformando comunidades. E eu achei interessante esse tema, porque primeiro a gente é transformado por Jesus, e enquanto nós estamos sendo transformados por Jesus, nós transformamos outras pessoas também, é uma relação mútua. Enquanto somos transformados, nós transformamos outras pessoas. E foi basicamente isso que o paralítico fez também, ele foi curado por Jesus, e quando ele foi curado, que as pessoas perguntam, quem foi aquele que te curou? Que ele não sabia até então. Quando ele encontra Jesus de novo, que aí entra o que o pastor falou, que Jesus ele pede para ele abandonar aquela vida de pecado, ele mostra e fala, foi esse daqui que me curou. Então, ele é curado e ele dá a esperança para as outras pessoas também, dizendo, se eu fui curado, você pode curar também. E o que é mais interessante é a questão que, o exemplo que ele dá, né? Porque realmente, a Melissa até falou que ele nunca conseguia, porque sempre tinha alguém que estava na frente dele, sempre alguém estava na frente dele. E aí era cheio de pessoas que precisavam daquilo ali. Mas aí você pode até perguntar, por que Jesus não chegou lá com um estalar de dedos, com uma oração, curou todos? Porque será que todos acreditavam? Será que todos estavam dispostos a ser curados? Será que todos estavam dispostos a largar a sua bagagem de pecado, largar o que estavam fazendo para ser curado e realmente acreditar no Evangelho de Deus?
Samir, essa pergunta sua é muito importante. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo aí esteja bem concentrado agora. Por quê? Jesus tinha poder para curar todas aquelas pessoas. É verdade. Mas ele foi lá e curou só uma pessoa. Então tem a ver com o que você falou, com a fé. Aquele homem, ele demonstrou fé na palavra de Jesus, como a gente já mencionou, e por isso ele foi curado. Mas tem um outro detalhe. Jesus, todas as pessoas que Jesus curou, ele não curou apenas por elas, mas ele curou para que, por meio delas, outras pessoas também tivessem oportunidade de salvação. Verdade. E aquela cura específica tocou num ponto que era um ponto assim crucial do ministério de Jesus. E vocês sabem disso. Quem tem aí o nosso guia, está estudando, sabe disso. O que aconteceu foi que Jesus fez uma cura que, para os fariseus, no sábado, era proibida. Não só porque ele curou uma pessoa, e tem muita gente que diz que o problema era esse. O problema principal foi que ele falou para o paralítico, que era o paralítico pegar a sua cama e ir embora. E as pessoas não podiam carregar cargas no sábado. Então, ao Jesus fazer essa cura, além de aliviar o sofrimento daquele homem, que já sofria há tanto tempo, ele chamou a atenção das outras pessoas para o verdadeiro espírito do sábado. É verdade, que tinha sido deturpado. O sábado havia sido deturpado. O sábado, que era para ser um dia de alegria, um dia de prazer, se tornou um dia de sofrimento, um dia de obrigação, um dia pesado, um fardo para carregar. Então Jesus, ao mandar o homem pegar a sua cama e sair, ele estava associando o poder de Deus para curar uma pessoa com a liberdade de servir a Deus no sábado, sem estar debaixo daquelas leis que tinham sido colocadas por homens, que não era o que Deus estabeleceu. Então, além da cura física e espiritual daquele homem, Jesus aproveitou toda aquela situação. Então, um milagre específico foi para despertar nos próprios discípulos dele e nas pessoas que estavam ali testemunhando a necessidade de reavaliar o sábado de acordo com o que Deus tinha estabelecido e não de acordo com o que as autoridades religiosas estavam fazendo. Verdade. Uma coisa que é muito importante também, que dá pra gente fazer um link muito bom dessa lição, dessa história, é a questão da fé realmente. Porque a gente percebe que ele passou 38 anos tendo fé, tendo crença em uma fonte que ele poderia ser curado ou não. Que aconteceria ou não. Seria uma dúvida, né? Exatamente, é uma dúvida se aconteceria ou não. E aí ele passou 38 anos tendo fé naquilo. Mas aí quando Jesus apareceu, logo de cara, ele teve fé e confiou na palavra de Cristo. Aí eu trago a reflexão. Muitas vezes a nossa fé está baseada em coisas erradas. Muitas vezes a nossa fé está baseada em coisas que não tem que ser baseada. Tipo, a gente pode até ser cristão, pode até ter pensamento de Cristo, mas a gente ter a fé em coisas que não são realmente com que condizem com a verdade de Deus, sabe? Tipo, aí eu trago também a reflexão no sentido de Deus, ele tem poder para salvar todo mundo. Tinha poder para salvar naquela época, Jesus tinha poder para salvar todos aqueles que estavam doentes naquela época e continua tendo poder hoje para salvar todos os enfermos, todas as pessoas. Mas a questão é, você tem realmente fé de que isso acontece? Você tem realmente essa fé de que Deus é poderoso o suficiente para te curar? E a outra pergunta que também tem a lição, que para mim é o foco. Você realmente está disposto a largar os seus hábitos? Está realmente disposto a aceitar essa cura de Cristo? Para viver a sua vida de acordo com o que Deus pede para você? É verdade. Eu gosto... Não é que eu gosto de pensar, mas eu gosto de analisar sobre isso. Porque muitas vezes nós, principalmente que nascemos na igreja, que já nascemos no ambiente cristão, nós acreditamos em Jesus porque nosso pai teve uma experiência, ou porque nosso pai, nossa mãe acredita, ou tá na rotina, e a gente não tem realmente o foco que é eu acredito em Jesus porque eu tive uma experiência com Jesus. É porque outras pessoas têm, ou porque tá na rotina. E eu gosto da história do paralítico, porque quando Jesus ele fala, o paralítico percebe que ele era o Messias e que ele poderia curar. E quando Jesus ele vem aqui para a terra, o foco de Satanás era realmente cegar as outras pessoas para que eles não vissem que Jesus era o Messias. Por isso que tinha tantas leis que deturpavam o sábado e tantas outras leis que Deus tinha colocado e que os judeus naquela época, os fariseus, os saduceus, tinham colocado mais leis para ficar algo mais pesado, para deturpar mesmo a ideia que Deus tinha ali. E aí o paralítico ele olha, percebe que aquele é o Messias, deseja ser curado e tem realmente um verdadeiro encontro com Cristo, porque ele abandona todos os seus hábitos para viver uma vida nova.
Aí também mesmo. vai da autoridade de Jesus, né? Porque a gente sabe, porque a Bíblia conta pra gente que Jesus era um homem tranquilo, um homem que era assim humilde, que era tranquilo, que era de boa, não era aquele cara imponente que chegava pá, pá, pá. Mas a autoridade da sua palavra, a forma que ele falava, como o Melis até falou, o paralítico não conhecia Jesus. Ele não sabia que Jesus era o Messias, mas só pela autoridade e pela confiança de que ele poderia ser curado foi o suficiente para que Deus curasse ele e transformasse a vida dele. Isso mesmo, aqui no Verdade. nosso roteiro Team, né? Tem um trecho aqui do livro Libertador, que aliás é o livro também Sim. de companhia aqui para o estudo desse guia. E aqui diz assim, ó, o homem doente estava deitado em sua esteira quando um rosto cheio de compaixão se inclinou sobre ele e disse: você quer ser curado? Essas palavras, cheias de esperança, despertaram a sua atenção. Então, da mesma maneira, Jesus olha para mim e para você hoje e também cheio de esperança pergunta para nós, você quer ser curado? E eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Você quer ser curado? Você está disposto realmente a abandonar coisas que você tem feito e que tem paralisado a sua vida espiritual? Porque Jesus quer curar a sua vida espiritual. Ele também quer te dar saúde física. Você está disposto a abandonar hábitos que estão prejudicando a sua saúde física para você receber a saúde e a cura que Jesus pode te dar? Eu acho que a gente tem que trazer essa lição para a nossa vida hoje. Sim. E especialmente vocês que são adolescentes, você que está aí nos assistindo, eu tenho percebido que há como que assim uma campanha para prejudicar o estilo de vida dos adolescentes. Acordado até tarde nas redes sociais, sabe, comendo qualquer coisa, não faz atividade física, coisas que Jesus recomendou para nós. Sim. Então, quando a pergunta vem, você quer ser curado? A resposta tem a ver com a sua decisão também, por hábitos que Deus estabeleceu, que são bons para nós, importantes para nós. E vocês ainda estão com mais vida para frente do que para trás, né? Não é o meu caso. Sim. Eu já passei da metade do caminho. Então, vocês têm que agora tomar decisões. Você que está aí, tome decisões que vão contribuir para que você tenha uma boa saúde física e também uma boa saúde espiritual, que é a vontade de Jesus para você. É verdade. Nesse momento vamos fazer uma oração, pastor, você pode orar pra gente? Claro. E pedir a Deus mesmo para que Ele nos dê esse discernimento para que possamos pedir cura e que possamos fazer por onde também para receber Exatamente. essa cura. Legal, vamos orar. Deus querido, obrigado porque nessa história Jesus demonstrou amor e compaixão para aquele homem. Ele foi curado física e espiritualmente. E ao ler essa história, ao estudar um pouco mais sobre esse tema, nós também temos esperança. Seja para a nossa saúde física ou nossa saúde espiritual. E agora nós temos aqui, Senhor, milhares de adolescentes que fazem parte do Ministério do Adolescente aqui na União Leste e outros lugares também participando, acompanhando, estudando esse guia e vendo e ouvindo essa pergunta de Jesus, você quer ser curado? Todos nós queremos receber a cura, mas nós sabemos que nós também precisamos fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. E é isso que nós queremos pedir, que Jesus seja o Senhor da vida de cada um de nós, que nós estejamos dispostos a obedecer à vontade dEle e assim receber também a cura que vem dEle. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Foi muito bom estar com muito você bom, nesse muito- Manacast Foi ótimo. e te esperamos no próximo. Compartilhem aí, manda pro seu amigo. Se inscreve dá o aqui like, no se canal inscreve também. Não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais. É mesmo, Vixe, O L o Betim, L Betim, a lá no língua deu uma Instagram. travada. Também do pastor. Como é seu Instagram, pastor? Olha lá, segue lá, @PR Davi Franca. PR Davi Franca. Aí, que aí tem até a série que Melissa falou É no início. mesmo. Vocês podem conferir lá. E é isso. Vejam os últimos episódios, vejam os próximos também que tem por vir. Toda semana tem. E tá cada um melhor que o outro, viu? É mesmo, Um te beijo pra esperamos. vocês. Te esperamos. Até mais. Tchau, gente!